Oh, glória, glória a Jesus. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Ele é bom. Deixa eu te falar uma coisa. Você terminou de cear. Eu quero dizer para você que você está carregada de um poder. Carregado de um poder. Nós estamos aqui nesses dias e eu tenho sido tão abençoada nesse período que eu estou até aqui, meio que sem graça de estar aqui com tantas pérolas que já chegaram aqui de Deus. Mas eu sei que Deus continua operando, porque independe de mim, porque Ele resolveu mudar a sua história. Ele resolveu mudar a história da igreja. E nós precisamos compreender que esse evento aqui não é um acaso. Tudo contribui. É você ter uma consciência do que foi feito por mim e por você. Nós estamos nesse tempo de conhecer a paternidade. Não é assim? Mas tanto já se falou do Pai que é impossível alguém ainda ter dúvida de quem Ele é. Olha para quem está do teu lado e diz: você tem dúvida ainda de quem é seu Pai? Ainda tem dúvida, ainda existe alguma sombra de dúvida de que você tem um Pai? Eu creio que não tem mais dúvida. Diga: eu não tenho mais dúvida. Eu sei quem Ele é. Agora olhe para quem está do teu lado e diz: agora eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou e como eu estou caminhando dentro dessa realidade de que Ele é. Enquanto eu não sei, eu não consigo entender sobre Ele, como nós vimos aqui, abra sua Bíblia em João, que é de praxe, a gente falar daquilo que começou. Então diz assim, 14:9, então Jesus ministrou-lhe: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-me um Pai? Então, Jesus estava falando para aqueles discípulos que ainda não tinham a visão ou a revelação. Pode ficar de pé, é rapidinho. Pastora Neia está cansada. Mas vá agora em 1 João 1, é rapidinho. E depois nós vamos finalizar aqui. 1 João, eu vou iniciar aqui para entender, para trazer um conceito daquilo que o Espírito Santo está comunicando. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. Preste atenção nisso. A palavra, diga, a palavra estava com Deus. Aleluia. E a palavra era Deus. Era Deus. Aleluia. Ele quem? Ele quem? A palavra. Estava no princípio com Deus. Pegue isso aqui. Todas as coisas foram feitas. Todas as coisas foram feitas. Eu vou dizer de novo para ficar bem gravado. Todas as coisas foram feitas através dele. Através dele. E sem ele, meu Deus, nada, irmão, sem ele, nada que existe teria sido. Então você precisa o quê? Você precisa o quê? Estar nele, com ele. Nele, verso 4, estava a vida. Presta atenção aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vocês estão entendendo isso aqui? Aleluia! A luz dos homens. E a luz resplandece aonde? Aleluia! Mas as trevas, ela não venceu. Por quê? Porque chegou até você a luz. A luz chegou até nós. A luz está operando em nós. Então diga comigo, as trevas
não prevalecem na minha vida. Aleluia. Só para fechar aqui. Houve um homem. Que isso, pastora? Está fora de contexto. Não. Teve alguém que recebeu a revelação. Teve alguém que recebeu a revelação. Essa revelação mudou a identidade daquele homem. Essa revelação muda a identidade de qualquer homem. Você está aqui hoje? Essa revelação muda a história do homem. E qual é esse homem? Quem foi? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse homem, ele veio como testemunha. Ei, testemunha. Para testificar a respeito da luz. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Aproveite que você tomou a Santa Ceia e diga: é através de você que vidas vão ser transformadas. É através daquilo que foi implantado em você que outras vidas serão transformadas. Diga: foi implantado em mim. Aleluia. Então sente dando glória a Deus. Queridos, se fosse para parar aqui a ministração, eu acredito que você já tem tudo que você precisa. Não tem nada aqui que possa desvirtuar o entendimento daquilo que nós já falamos através da palavra. E finalizando, ele diz assim: João não era a luz, mas veio para testemunhar da luz. Então, enquanto eu estava meditando a respeito daquilo que nós iríamos falar, que nós iríamos trazer aqui, nós estamos aqui tentando entender como se movimentar e conhecer a paternidade do Pai. Mas o Pai, ele é tão claro, irmãos. O Pai, ele é claro, ele já planejou, ele já fez tudo para mim e por vocês. Quem tem dúvida a respeito de Gênesis 1, 28? Alguém tem? Ninguém tem. A respeito de Gênesis 1, 28. Então, abra a sua Bíblia para a gente ficar bem claro. Porque a partir de hoje, diga comigo, a partir de hoje, a minha história vai ser outra. Mas pegue isso com verdade, irmãos. Porque Deus está falando neste lugar. Aleluia. Deus os abençoou. Vamos no versículo 27 para ficar mais claro. Talvez você não tenha tanta clareza a respeito disso. Então diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sedes férteis, multiplicai-vos, provai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, o que eu preciso entender? O pensamento de Deus, logicamente falando, espiritualmente falando, foi para nos dar uma direção, nos fazer entender o grau de importância que nós temos sobre ele, a respeito dele. Nós temos grande importância. Não esqueça disso aqui. Então, quando Deus nos criou, ele tirou de dentro dele, da sua essência, e implantou e nos criou. Amém? Enquanto eu estava meditando em casa, o Senhor me dizia assim: olha, leva sementes. Eu fui desobediente, me perdoe, Senhor. Leva semente, depois vocês vão saber por quê. Então a palavra do Senhor gerou, antes de nos gerar carne fisicamente, nós fomos gerados espiritualmente. Espiritualmente. Todos nós sabemos que fomos criados alma, corpo e espírito. Há dúvida sobre isso? Não, porque pastora Néa compra batom aqui direto. Amém? Então todos aqui sabem que Deus nos formou de acordo à sua essência. De acordo à sua essência. Então, queridos, se Deus planejou uma história para nós, planejou a vida dele distribuída para nós, tirou uma essência, uma parte dele e criou
Adriana, criou Alain, criou Cristiane. Tudo aqui são partículas divinas. Você está aqui comigo? Então, se eu sei quem me criou, paternidade, diga comigo, paternidade. Se eu sei que foi Deus que me criou, se eu sei que foi Deus que me projetou, por que até hoje eu não estou na posição que eu preciso estar? Por que até hoje eu preciso aprender o que é ser filho de Deus? Por que até hoje eu preciso aprender como me comportar e como me colocar na posição que Ele projetou para mim? Diga, teve um invasor. Alguém entrou nesse ambiente que nós sabemos, lá no início de todas as coisas, e mudou a identidade, mudou a história, mudou todo o percurso da história. E quem estava lá naquele ambiente? Quem estava lá naquele ambiente? Os escolhidos, os projetados, os amados, os fortes, os grandes, o multiplicador, aquele que frutifica, aquele que domina, aquele que tem todo o poder. Quem estava lá fomos nós. Aquele era nosso ambiente. Esse é um ambiente que o Pai preparou para cada um de nós. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, assim, quando eu entendo, pastora Né gosta de falar muito do Jardim do Éden, não é? Ela falou aqui. E quando eu entendo que o amor do Pai é tão grande, a imensidão desse amor é tão grande, que todo o ambiente que Ele prepara para mim e para você é uma imensidão. É uma imensidão tão grande, que você não tem por que ficar chorando nos cantos quando alguém vira as costas para você. Você não tem por que desistir porque algo não aconteceu de acordo com seus planejamentos. Não tem por que você paralisar porque um pai não te reconheceu enquanto criança. Não tem como você desistir porque algo não saiu de acordo com o que você acredita. Vocês estão aqui? Então, diga comigo, o amor de Deus, Ele é imenso. Então não falta nada para nós, porque a Bíblia diz que o jardim, o ambiente, era composto da grandeza dele para nós. E deixa eu te dizer uma verdade, esse ambiente nunca foi fechado, nunca foi paralisado para nós. Embora naquele momento, quando os homens, Adão não entendeu ainda a sua posição, ele foi necessário travar ali por algum momento. Mas logo depois, Jesus veio para restituir tudo aquilo que nós não tínhamos mais acesso. Você está entendendo isso aqui? Jesus veio justamente, e isso é bom que nós estejamos na Santa Ceia, porque aquilo que você se via limitado, aquilo que você olhava para a sua história e dizia assim, eu não posso porque você esqueceu do Éden. Todas as vezes que você diz, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, você esqueceu do Éden, porque o Éden foi fechado. Amém, foi fechado. Diga, o Éden foi fechado. Tinha 2 querubins na frente do Éden. Não tinha como entrar no Éden. Mas eu vim te dar uma notícia. Você já participou hoje de um grande evento. Eu vim te dar uma notícia, que um grande evento aconteceu, porque o amor era tão grande sobre você, que as portas não puderam continuar fechadas. As portas não puderam permanecer fechadas. Por quê? Porque o amor do Pai é muito grande. O amor do Pai é muito grande. E é por isso que você veio aqui essa noite. Você pode despertar quem está do teu lado e dizer, você tinha de estar aqui hoje. Você precisava entender isso. Não tem porta fechada que permanece, irmãos. Ei, eu vim aqui nessa noite para te lembrar
que mesmo quando no meio do teu tropeço, no meio dos teus erros, você achou que não era mais, não tinha condição de perdão para você, no meio dos teus processos, quantos de nós passamos por processos até compreender quem nós somos? Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você olhou e renegou o Senhor? Por quê? Porque olhava só para a porta fechada. Olhava que a porta estava fechada. Mas eu vim te dizer neste dia, nós estamos aqui participando de um banquete celestial. Um banquete que foi posto para nós. E uma coisa que me tocou, que eu falei hoje pela manhã lá, é que, ainda volto para ali para João, é que quando Paulo entendeu, para isso aqui ainda estou dentro do contexto, Paulo quando estava anunciando e dizendo, na noite em que Jesus foi traído, olha só, parece que está fugindo da história, parece que não tem nada a ver o que Paulo está comunicando, mas eu entendi que não tem portas fechadas, não tem traição, não tem maldição, não tem nada, nenhum evento que possa acontecer na sua família, no meio do teu casamento, na vida dos teus filhos, ou uma porta que você tem tentado tanto que não se abra, que o evento vai ser interrompido do sacrifício de Jesus por você. Não tem como. Então, quando Paulo diz assim, e na noite que Jesus foi traído, ele continuou fazendo as obras, porque o amor que ele tem por mim e por você, nada impede, nada pode parar o amor de Deus na sua história, nada, diga comigo, nada rouba o amor de Deus sobre mim. Vocês estão entendendo? Nós continuamos falando do Pai, porque tudo isso, quem fez para mim e para você foi Ele. Então entenda isso aqui. Quando nós começamos a falar de João, o capítulo 14 diz que aquelas pessoas não estavam entendendo e queriam conhecer do Pai. Por que queriam conhecer do Pai? Porque via Jesus se movimentando com tanta maestria, com tanta autoridade, com tanta ousadia, que eles queriam saber de onde vem tanto poder. Como, de onde você vem? Me mostra aí esse Pai. O que é que ele faz? O que é que ele faz? E Jesus queria mostrar para ele quem era o Pai. Foi para isso que Jesus voltou, para mostrar para você quem é o Pai. Você está interessado quem é o Pai? Aleluia! Aqueles discípulos, eles precisavam saber quem era o Pai. Os discípulos, oh, que benção. Não, Hannah, distribua, dá cada um a eles. Cada um pequenininho, a cada um deles aí. Aleluia. Então perceba isso aqui. Então, quando nós percebemos isso, entendemos isso aqui, aqueles discípulos estavam interessados em agir, em se projetar, em aplicar nele a mesma forma que ele estava vendo Jesus. Tinha uma vontade dentro, tinha um desejo dentro dele, sim ou não? Tinha, por quê? Porque se não houvesse desejo, não houvesse vontade de agir daquela maneira, eles não iriam estar indagando nem perguntando. E sabe de uma coisa? Quantas vezes nós ficamos perguntando a Deus, quando vemos alguém aqui operando em milagres, operando em ousadia no Espírito, com autoridade, e às vezes nós olhamos, como eu queria ser assim. Eu vim te dizer que você pode e deve ser assim. Você pode e deve. Nós fomos projetados para isso. Ninguém pode te paralisar. A única coisa que paralisa o homem é a falta da luz da revelação divina. Aleluia. Enquanto nós não entendemos quem somos, nós queremos acessar tantos lugares. É ou não é? Posso não. Me dê água. Amém? Glória a Deus.
Então, quando nós compreendemos isso, irmãos, aqueles discípulos queriam porque queriam, e quantos de nós estamos andando assim, desejando andar no sobrenatural, desejando viver o sobrenatural, tudo que a palavra diz ao nosso respeito, e olhamos as circunstâncias e olhamos e pensamos, isso não é para mim. Isso não é para mim. E o que é que acontece aí? É uma identidade trocada, uma identidade deformada, uma identidade que foi mal formada pelas circunstâncias da vida, pelas situações talvez do seu contexto familiar, talvez do lugar onde você foi gerado. Você olhou para um lado, olhou para o outro, só via portas fechadas, só via escassez, só via dor, só via sentimentos errados. Quantos já passaram por isso aqui? Será que só fui eu? Quantas vezes, como criança, nós chorávamos escondido para que ninguém soubesse, porque havia uma dor que a gente não encontrava de onde vinha aquela dor, não é verdade? E quantas vezes nós não encontrávamos o lugar? Mas, irmãos, quando eu vi falar dessa luz, quando nós começamos a compreender sobre esta luz, a Bíblia diz que no princípio era a palavra. Deus, no início, foi a primeira voz de Deus. Foi a primeira voz de Deus. Aleluia. Foi a primeira voz de Deus, Ele construindo. Que maravilha. E olha só que quando Deus diz que o princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, a palavra era Deus. E agora nós temos a consciência. Eu preciso que você esteja com os olhos abertos para abrir o seu entendimento. Quando nós entendemos que Ele está falando que lá no início de todas as coisas, havia uma palavra. E essa palavra estava com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem era essa palavra? O que era essa palavra? O que estava operando essa palavra? Você está entendendo isso aqui? Porque a Bíblia diz em Colossenses 3,16, se eu não me engano, que todas as coisas foram convergidas para Cristo Jesus. Acho que só a irmã Adriana pegou isso aqui. Então entenda isso aqui. Todas as coisas, ele diz que todas as coisas, no princípio, a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio de todas as coisas. Que significa que Deus estava ali, Jesus estava fazendo todas as coisas, preparando todas as coisas para mim e para você. Ei, preparando uma família como você nunca teve. Preparando um destino que você nunca pensou em alcançar. Preparando em ter uma vida que você muitas vezes olhou para um lado e para o outro e disse, isso não é para mim. Aleluia. E ele estava lá no princípio. Antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe. A condição natural da sua existência veio fechando porta. Lá no princípio, diga comigo, Jesus já estava fazendo nova todas as coisas para mim. Aleluia. Você está entendendo aqui? Aleluia. Ele estava ali construindo tudo desde o princípio. E o que faltava para o homem? O que faltava para o homem? O que faltava para o homem só era luz. Diga comigo, a luz. A luz. Porque a luz, ele enxota as trevas. Aleluia. Aquilo que o homem não podia entender. Aquilo que o homem não podia ver. Aquilo que o homem não podia palpar. Estava muito distante. Mas olha para quem está do teu lado e diz, agora está com você. Agora está com você. Esse evento aqui foi para te dizer isso. Que ele agora está com você. Então, isso aqui já vai quebrar algo a
respeito da sua identidade. Quantas dores, quantas vezes nós precisamos de psicólogos, nada contra, é natural botar para fora. Mas eu preciso te dizer que Deus, Ele preparou tudo para nós. Tudo para nós. E eu preciso te entender, porque João foi um homem. Foi um homem comum como eu e você. E a mesma linguagem de João tem que estar em mim e você. Testemunhar. Ei, testemunhar. Quantos estão prontos para testemunhar? Há pouco tempo, Grazi e Ricardo foram, pastor Grazi, pastora Grazi e pastor Ricardo foram lá para casa. E nós começamos a conversar a respeito que o Espírito Santo tem me comunicado nos últimos tempos. Que nós não podemos mais aceitar viver uma vida só de palavra. Autoridade e poder. Autoridade e poder. E o que é que acontece? Uma identidade deformada, ela vai dizer para você, quem é você para fazer isso? Quem é você para se movimentar e levar a sua mão no outro e dizer, demônio, saia? O que é que faz? Os filhos de Deus, diga eu sou filho de Deus. Os filhos de Deus fazem o quê? Recuam. Recuam, porque começam a olhar para si mesmo. Mas eu terminei de te dizer que esse evento mudou a sua história. Mudou a história desse lado aqui? Mudou a sua história? Mas como que eu posso dizer que mudou a minha história? Quando o pastor Ané leu ali, disse assim: e recebam o recebimento. A apropriação muda tudo. Tem muita gente que está à mesa posta. Alguém pegou nesse pão aqui? Ninguém. Está aí. Mas ninguém se apropriou dele. E é por isso que muitas vezes nós estamos andando na palavra, com a Bíblia na mão todos os dias, mas estamos andando como criaturas. Vocês estão entendendo isso aqui? Estamos andando como criaturas. Por que não dizer órfão? Quando eu falo criatura, porque o homem, quando conheceu as Escrituras, primeiramente ele se viu como um servo, ou alguém que precisava servir ao Senhor. Nós temos aprendido aqui como sabatina. Não é verdade? Mas enquanto eu não me apodero da verdade que Jesus está estabelecendo, que é a palavra no início de todas as coisas, isso não se tornar real dentro de mim, eu vou viver sempre recuando, recuando, recuando. Mas eu vim nessa noite te dizer uma coisa, que a mesma luz que acendeu os olhos de João, ela ainda está aberta para acender os seus olhos, para que você comece a entender a sua real identidade, para que você comece a se movimentar da forma que o seu pai planejou para você. Aleluia! Foi um planejamento perfeito. E não adianta você querer me dizer, pastora, na minha casa está um caos. Pastora, a minha vida está um caos. Eu vou lhe dizer, o Senhor não erra. Olha para quem está do teu lado e diz, Deus não erra, o seu pai não erra. O seu pai não erra. Não tem como ter erro. Mas pastor, eu fui para outro caminho, não importa. Jesus veio e diga, ei, vem cá, vem cá, vem cá. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Até aqui você estava debaixo de uma mentira. Jesus te chama e diz, eu sou a verdade, vem para cá. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não adianta a sua alma, as mentiras, as setas que se formaram contra você tentar, porque a palavra diz que não vai
prevalecer. E eu preciso que você aceite isso como uma verdade. Se apodere dessa verdade. Porque a única coisa que acontece é quando pessoas não conseguem entender. Eu tenho que me ligar porque quando eu prego eu esqueço da vida. Amém? Quando as pessoas não conseguem entender. Vamos lá rapidinho, João 1:12. Peraí, está aqui, né? Vamos aqui, só para trazer o contexto. Mas, a todos quanto receberam, olha isso aqui. Todos quanto receberam, deu-lhe o direito. A questão é, diga comigo, tem que receber. Precisa receber. Se você não recebe, irmãos, a pastora vai passar aqui a vida toda dizendo para você, você é abençoado, você tem poder de multiplicar, você é próspero, você é curado, você é sarado. Mas aí você vê o corpo mostrando alguma coisa, você concorda com o corpo. Você vê uma porta que está fechada, você concorda com a porta fechada. Quando esquece que todo o poder foi liberado para você. Todo o poder foi lhe dado. Você diga, eu preciso receber essa verdade. Então, em João está dizendo, e todos quanto receberam, deu-lhes o direito. O direito. O que é o direito? É um conjunto, né? É um conjunto. Vamos dizer, eu nasci hoje. Eu tenho uma certidão que me comprova que eu faço parte da família Matos. Eu tenho essa certidão. Está comprovado diante de um tribunal, de uma lei estabelecida brasileira. Mas essa lei que estabeleceu a seu respeito, ela é uma lei divina, eterna. Você está entendendo isso aqui? E quantos receberam, tiveram o direito de quê? O direito de reinar aqui na terra. O direito de multiplicar aqui na terra. O direito de sarar aqui na terra. O direito de movimentar uma terra. Aleluia. Jesus foi a semente. Diga, Jesus foi a semente. Já receberam a semente? Quantos receberam? Diga, eu recebi. Aleluia. A questão é receber essa semente. A questão é tomar posse dessa semente. Porque a semente, ela teve que morrer. Sabe por quê? Porque ela fisicamente, quando Jesus entrou naquele processo para mostrar que fisicamente, porque o homem, como minha mãe diz, eu sou igual a Teomé. Ela diz, só acredito vendo. Eu disse para ela, não, minha irmã, eu prefiro crer sem ver. Porque o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são esses. Então, quando eu entendo que Jesus foi a semente para me dar acesso para a minha grande colheita. Você está aqui? Jesus foi a semente que me deu acesso para uma grande colheita. É por isso que eu pedi para te entregar essa semente. Porque com todas as vezes que você pegar, guarde essa semente. Todas as vezes que você pegar essa semente, você vai se lembrar do seu acesso. Porque quando Jesus estava ali morrendo na cruz, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E ali naquele momento, não teve nada que impedisse daquelas pessoas terem acesso direto ao Pai. Você está entendendo isso aqui? Então não tem condição que você esteja vivendo, não tem dores que você esteja passando, que possa impedir o seu acesso ao Pai, a viver essa grandeza do Pai na sua história. Aleluia. E eu entendo isso quando ele fala sobre o direito de se tornarem filhos de Deus. Como é difícil se ver como filho de alguém. É ou não é? Se eu, por exemplo, hoje, até que Cristiane diz que eu sou a mãe dela. E vive na minha barra de minha saia. Normal. Ela tomou posse. Mas ela não foi gerada por mim.
Ela não foi gerada no meu ventre. Vocês estão entendendo aqui? Mas no mundo espiritual. No mundo espiritual. É por isso que nós precisamos compreender como está conectado. É pela carne? Não. É pela alma que muitas vezes te faz viver melancólico, chorando todo dia, lamentando todo dia? Não. Primeiro ser que foi gerado, que foi construído em nós, foi o Espírito. Foi o primeiro. Não foi a sua carne, não foi a sua alma. Foi o Espírito. Porque esse Espírito, ele não se aparta do Pai. Vocês estão entendendo isso aqui? O Espírito não se aparta do Pai. Ainda que circunstâncias atentem contra você. Ainda que a sua alma grite dizendo você não vale nada, você não é merecedor, o seu espírito está dizendo: ei, a fonte está segura, a fonte está segura. Desfaça essa fala hoje. Aceite que você é amado, que você é amada. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu sei que cadeias estão sendo quebradas aqui, irmãos. Esse é um período de Deus aqui nesse ministério. É um período de Deus no nosso ministério. Porque eu vejo Deus quebrando cadeias. Eu vejo Deus libertando vidas. Eu vejo você sendo livre para fluir, para prosperar. Aleluia. Não aceite mais nenhuma mentira. Se o Éden foi fechado, Jesus abriu acesso. Se o Éden foi fechado, o sangue abriu acesso para você. Vocês estão entendendo isso aqui? Então hoje o que nós falamos são pessoas que vivem dentro. Eu anotei tanta coisa, mas eu sou guiada pelo Espírito. Então perceba uma coisa. Enquanto nós não entendemos que temos esse relacionamento firmado no Senhor, através do nosso Espírito, se você ficar observando os movimentos em sua volta, você vai continuar no mesmo lugar. Mas é necessário mudar a visão. É necessário se conectar no Espírito para viver aquilo que foi liberado para você. Não importa o que as circunstâncias digam. Talvez você olhe para a sua conta bancária e diga: meu Deus, eu não tenho nada. Eu vim te dizer aqui que a semente já está nas tuas mãos. Você já tem uma semente na tua mão. Essa semente, ela abre porta. Diga: essa semente abre porta para mim. Aleluia. A semente já abriu porta para nós. Agora a questão é: como você vai se movimentar com essa semente agora? Enquanto eu não entendo que essa semente, ela é poderosa. Ela é poderosa. A semente é poderosa, irmãos. Eu preciso entender isso. Os garimpeiros, esses dias eu li algo que fiquei impactado. Os garimpeiros, quando eles saem para garimpar o campo, né? Eles saem lá em busca de encontrar ouro. Mas eles vão firmados nesse propósito. Eles precisam estar firmes no propósito, diga, do ouro. Mas a história, quem conhece, homens que trabalham, já viram, eu nunca tive num garimpo. Mas o conhecimento nos traz que eles, antes de encontrar ouro, eles se deparam com muito lixo. Eles cavam e só encontram lixo. Eles cavam e só encontram lixo. Quantos garimpeiros voltam para casa? Muitos garimpeiros vão voltar para casa só se relacionando com lixo. Só se relacionando com lixo. Desistindo porque no meio da sua trajetória você aprendeu que no seu caminho só vinha lixo. Mas tiveram alguns. Teve um homem, ou tiveram tantos,
que não desistiram, porque estavam focados em encontrar o ouro. Eu vim dizer para você, que mesmo que você não tenha visto, que mesmo você não enxergando o que está aí por trás desse lixo, tem ouro aí. Tem ouro aí dentro de você. Tem um ouro, por isso que você está aqui. Porque no meio de toda essa jornada, o Senhor levantou garimpeiros. E dizendo para mim e para você, você não vai desistir. Porque o que você tem aí é grande. Eu não erro. A pedra é preciosa. A pedra é preciosa que você tem aí. Então não aceite. Não aceite enquanto você só tem se deparado com lixo. Declare todos os dias: o ouro está chegando. O ouro está chegando. A diferença é se você não manter o foco. Se os garimpeiros não estiverem firmes no propósito, você não pode desistir. Porque quando o seu pai, aponte aí para o lado de alguém, talvez ela não entenda o que é ser filha. O seu pai gerou você. Ele gerou dizendo: é maravilhoso, é grande, é poderoso, tem autoridade, vai dominar, vai gerar coisas grandes, vai fazer coisas grandes, vai fazer coisas novas. É criativo, ele tem dons, ele tem poder, ele pode muito mais, ele é grande. Você está entendendo? Quantas vozes dizendo para você: você não presta, você não vale, você não pode. Isso não é para você. E o Senhor está dizendo: eu te fiz. E eu te abençoei. E aquele que Deus abençoa, tem abençoado aqui nessa noite. Tem abençoado. Você tem que tomar posse. Se alguém não toma posse, se alguém não acredita, João viu a luz e testemunhou. Você está aqui para testemunhar. Você está aqui para envergonhar Satanás e as mentiras dele a seu respeito. Quando alguém disser para você: você não consegue realizar isso, você vai dizer: ei, o pai que me gerou, ele não erra. Ele não erra. Não deixe ninguém falar contrário ao seu respeito. Não deixe. Perceba uma coisa, esses dias o Espírito Santo estava falando comigo que o maior inimigo das nossas vidas é o nosso opositor. Mas onde é que está o nosso opositor? É no inferno? Não. Dentro de nós mesmos. É dentro de nós mesmos. Que muitas vezes você planeja para fazer algo. Vem tudo tão certinho, tão bonitinho. Você se vê fluindo, você se vê crescendo, você se vê prosperando. A parte do Espírito trazendo para você quem você é. Você entende? O Espírito lhe dizendo: faça, minha filha, faça, meu filho. Construa, esse é o seu lugar. Essa é a sua condição. Aí você planeja, faz tudo lindinho, bonitinho. De repente você pega o seu projetozinho e guarda. Porque a voz vem e diz assim: isso aqui não é para você não. Isso é grande demais para você. Isso é grande demais para você. E o que é que imediatamente você faz? Você se envergonha. Tem até vergonha de comunicar o projeto que Deus trouxe no teu coração. Eu estou falando porque falou comigo isso. Um dia Deus me deu um projeto e eu fiquei com medo de comunicar, porque eu disse: meu Deus, que ousadia, eu não tenho nem dinheiro para isso. Irmão, hoje a minha identidade foi renovada, foi mudada. Eu não comunico mais o que Deus coloca dentro de mim com qualquer pessoa. Primeiro eu deixo construir. Eu estou alicerçada no Espírito.
Eu estou em comunhão com o Pai. E Ele vai me dando as direções e eu só vou executando. Ele vai dando as direções e executando. Na hora as pessoas vão ver eu testemunhar. Testemunhar. Não deixe ninguém falar contra você. Não deixe. Não deixe que ninguém duvide do seu caráter criativo, das suas habilidades. Não deixe, irmãos. Tem muita gente enterrando os talentos por falta de entendimento da sua identidade em Deus. Ei, quando começar, não se importe da forma que você vai começar. Não se importe da forma que você vai começar. Você vai começar. Você vai começar. Você vai começar. Sabe por quê? Porque Deus diz que você já é abençoado. Você tem um dom dentro de você. Você é frutífero. Você transborda no poder. Quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir você. Já está na hora, né? Fique de pé. Nós vamos transbordar agora. Nós vamos cancelar agora todas as palavras malditas. Toda aquela voz que você escutou durante anos e anos da tua vida dizendo: você não pode, esse negócio não é para você, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai conseguir. Mas nós viemos aqui para quê? Para treinar na verdade. Para treinar na verdade. Para aplicar a verdade em nós. Porque tem muita gente que só anda assim, ó. Aí deram até um jeito na minha Bíblia. Tem muita gente que só anda assim. Mas chega aqui: irmão, eu não tenho dinheiro. Irmão, eu não posso. Todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que foi feito. Tudo que foi construído. Tudo que foi formado. Foi a partir dele. A partir dele. Quando você levantou sua mão, levante sua mão para você lembrar naquele belo dia. Naquele belo dia que você encontrou com esse amor de Jesus. Todos encontraram aqui com o amor de Jesus. Quando ele olhou para você e disse: você é muito mais do que o que você pensa. Você é minha filha amada. Você é meu filho amado. Naquele belo dia, irmãos, eu agradeço a minhas irmãs. Porque quantas vezes eu endureci meu coração. Eu endureci o coração, irmãos. Mas um belo dia, elas nem sabiam. E eu fazia de durona. Mas no meu quarto, eu me colocava de joelho e dizia: Jesus, se o Senhor me ama mesmo, me revela. Se o Senhor me ama mesmo, me muda. Muda a minha história. Eu vou me entregar totalmente, alma, corpo e espírito ao Senhor. Mas por favor, me leva desse lugar que eu estou vivendo. E o lugar era duro, viu, irmãos? O lugar era de dor. Ninguém sabia, porque na frente de muitas pessoas eu queria me mostrar a super, a corajosa. A pastora Néa tinha mania de dizer: Gil é muito corajosa. E eu gostava daquilo. Por engano, irmãos. Eu saía dali, eu era a mais covarde dos covardes. Mas quando eu entendi que o Senhor, quando eu pego esse versículo, Ele não me deu um espírito de covardia. Ele não me deu um espírito de medo. Ele não te deu esse espírito de limitação. Ele não te deu esse espírito de limites, onde você diz: eu só posso ir até aqui. Não tem limites. Quem colocou o teto aqui, ó, foi a IBVC. Foi a IBVC que colocou esse teto. Mas você ultrapassa. Não tem limite para você. Não deixe que a situação roube isso.
Você está entendendo? Eu quero te convocar, não vou chamar na frente, mas eu quero convocar você. Nós estamos aqui em um momento divino, glorioso. Nós recebemos as verdades eternas do Senhor operando em nós. Mas eu sei que muitas pessoas aqui talvez não tenham se apropriado ainda dessas verdades. Porque muitas vezes há um bloqueio. E nós não estamos aqui para brincar de trazer palavras. E depois que você ir embora e amanhã você está com a mesma narrativa, com a mesma posição. Quando os pastores colocaram no coração de trazer a veracidade dessa palavra de paternidade, eles estavam gerando uma quebra de cadeias dentro de vocês. Hoje pela tarde, eu estava orando por essa igreja, por vocês. E veio uma imagem muito grande na minha visão. E eu via uma gaiola. E um pássaro dentro se batendo, se batendo, se batendo. E o Senhor me comunicava: tem muitos presos em gaiolas, mas estão felizes porque o ambiente é bonito, porque o lugar é agradável à vista. O Espírito falou comigo, mas que hoje, e não é por causa da pastora Gil, não é, é porque ele já começou desde lá de trás. Ele já começou desde lá de trás. E eu sei que há um mover do Espírito, onde aqueles que estavam presos em cadeias cresceram. Eu vou dizer de novo: aqueles que estavam presos em cadeias cresceram. A cadeia não suporta mais você. A cadeia ficou pequena para você. Ainda que você tente andar encurvado, encurvada, não tem mais limite para você. E eu quero te chamar nessa noite para você tomar uma decisão grande da visão que Deus está me dando. Você não pode ficar mais limitado no medo. Com medo. Ei, você cresceu. Você precisa sair dessa cadeia, dessa jaula. Não é só pensar, cresci, tá tudo bonitinho. Não. Vem aqui na frente com ousadia. Eu quero convocar vocês, porque eu sei que tem pessoas que não se sintam. Eu quero até pedir para baixar as luzes aí, porque tem pessoas que ficam meio envergonhadas. Isso. Mas nós estamos aqui para ser livres. E é nesse momento que você é induzida. E antes eu vou orar aqui. Pai, obrigado, Jesus. Eu agradeço ao Senhor pela vida da pastora Neia, pela vida da pastora Tânia, pela vida da pastora Graziele e Ricardo. Estão aqui junto neste ambiente, levando essas verdades, trazendo um conhecimento onde vidas precisam ser livres. Senhor, assim como o Senhor me mostrou aquela cadeia, onde um pássaro solitário, entristecido, aprisionado, magoado, machucado, preso. E o Senhor me dizia: quebra as cadeias hoje, filha. Eu quero orar agora, antes de você vir aqui na frente, porque o que estava te aprisionando vai sair. Vocês creem? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque sabemos, nós oramos e declaramos que o nome de Jesus é maior do que todo e qualquer nome.
Nós oramos e declaramos que Ele é maior do que qualquer governo, qualquer medo, qualquer mentira, qualquer ação das trevas. O nome de Jesus está operando sobre este lugar. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, onde houver uma cadeia, onde houver uma alma presa, uma vida aprisionada nessa cadeia, que nesta hora, pelo poderoso nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus, que solte dessa vida, que solte desses pés, que solte dessa mente. Solta ele, solta ela agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você a liberdade. Eu declaro sobre você um poder liberado hoje. Eu quero que você venha aqui na frente agora, com ousadia, dizendo: chega de cadeias para mim. Chega de viver acorrentada, aprisionada. O lugar não me suporta mais, porque hoje eu cresci para uma nova história. Eu cresci para um novo tempo. Eu estou pronto para viver o que o meu Pai estabeleceu para minha vida. Eu estou pronto para viver o que Ele estabeleceu para mim. Chega. É desse jeito. Começa a estabelecer. Venham, venham mesmo. Venham. Chegou o tempo de você viver o que o Senhor estabeleceu para você. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Você precisa aprender a romper. Você precisa aprender a romper. Precisa se apoderar das verdades eternas. Vou pedir baixinho aqui agora. Baixinho, baixinho, baixinho. Pai, eis aí os seus filhos e filhas. Pai, o Senhor me mostrou quanta solidão aquele pássaro estava. Pai, era até bonita a gaiola. Que gaiola bonita. Uma gaiola grande, com a parte de cima azul. Eu vi uma gaiola, mas vi tanta solidão daquele pássaro ali dentro. Tanta solidão daquele pássaro ali dentro. Tanto medo daquele pássaro, que batia para um lado, batia para o outro, batia para o lado, mas não encontrava saída. Mas eu vi também, Senhor, uma mão abrindo aquela gaiola. E eu profetizo nesta noite que todas as gaiolas, todas as prisões, tudo aquilo que você teve a sua alma presa lá atrás, com tantas mentiras, com tantos medos, com tantas mentiras, e o Senhor está dizendo: ei, eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de te cuidar. Eu sempre estive contigo. Confia, porque filho que é filho não anda com medo. Filho que é filho não duvida do pai. Filho que é filho sabe quem é. E chegou o tempo, rabaiaçô. Chegou o tempo da cadeia, da corrente ser arrebentada. Em nome de Jesus. Chegou o tempo de você viver a essência de Deus, a essência do poder de Deus. Chegou o tempo na sua história. Chegou a hora de você saber quem você é nele. Os enganos não vão mais se apoderar de você. Não terá mais engano. Não terá nenhum tipo de engano, porque você é livre. Você é livre. Você é livre. Ei, os querubins tiveram que sair. O sangue de Jesus te libertou. O sangue de Jesus te libertou. Ele te cura.
Ele te sara. Não tem nada. Olha aqui para mim. Não tem nenhum tipo de prisão. Ah, pastora, você não sabe como eu estou. Não tem nenhum tipo. Nenhum. Pode ser do maior ao menor. O amor de Jesus te encontra e te liberta. A mão do Senhor abre a jaula. Abre a jaula. Quebra as correntes e te faz voar. E voar alto. E voar alto. Sem limitação. Sem limitação. Sem limitação. Porque chegou o tempo. Chegou a hora. Não veja mais os limites, as suas limitações. Não. Olhe para Jesus hoje. Olha para Jesus hoje. Olha para Jesus hoje. Até o último lugar onde ele alcançou. Seja livre. Declare hoje que todas as correntes, as jaulas da sua alma hoje, as jaulas da sua alma hoje está caindo por terra. Hoje nós ordenamos agora. Espírito de medo, onde você estiver alojado agora. Espírito depressivo, onde você está operando agora. Espírito das trevas, espírito imundo, onde você estava operando agora. Ei, sai agora. Sai agora. Sai agora. Solta agora. 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 Seja livre agora. Olha aqui para mim, vocês. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Papai. Papai. Tem alguém aqui que não fez aliança com Jesus ainda? Tem alguém aqui que não fez uma aliança com Jesus ainda? Alguém que está aqui? Todos aqui já têm uma aliança com o Senhor? Amém? Levante a sua mão agora. Você estava aqui desde o início. Você ouviu tudo. Diga, eu recebi. A questão é receber. Tudo que estava gravando os seus ouvidos foram liberados hoje. Nenhum demônio mais, nenhum espírito mais das trevas poderá impedir de você sair daqui livre. Nada vai impedir você de fluir dentro do que o Senhor falou a seu respeito. Nada, nada. Espírito de medo, sai hoje. Eu não sei qual era a sua retenção. Eu não sei o que era que estava limitando você. Mas eu quero que você levante a sua mão agora. Com ousadia. Não chora mais. Não chora mais. Você agora vai precisar entender que tudo que foi dito aqui nessa noite, o que tinha de ser quebrado está quebrado em nome de Jesus. Está quebrado em nome de Jesus. Agora é hora de se apoderar. De se apoderar das verdades eternas de Deus. Você vai declarar comigo: eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu já venci porque Cristo venceu. Nada me paralisa mais. Esse é o meu tempo. Eu estou fluindo, porque a palavra do Senhor me fez mais do que vencedor. Nada me retém mais. Não fico mais com medo, porque eu tenho o espírito e recebi o espírito de ousadia. Esse espírito você recebe agora. Recebe o espírito de ousadia. Recebe espírito de ousadia. Recebe espírito de ousadia. Recebe espírito de ousadia. Recebe hoje. Flua na ousadia do espírito. Flua na ousadia do espírito. Flui hoje na ousadia do espírito. Então segura ela aí.
Em nome de Jesus. Fui hoje. Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Quebra cadeias hoje. Quebra as cadeias hoje. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho a ti. Chegou o tempo de você ir chegar num lugar que Deus, seu Pai, estabeleceu para você. Espírito Santo, sopra agora em cada vida aqui. Sopra agora. Sopra sobre eles hoje. Eu declaro que a vida de vocês não será mais a mesma, porque as cadeias foram rompidas hoje. As cadeias foram quebradas hoje. Cadeias quebradas hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos louvar esse hino aqui? Glória a Jesus. Pastora Grazi, Pastor Ricardo. Jesus abençoe. Nunca esqueça. Diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Aleluia. Você é abençoado. Você é curado. Você é sarado. Você é livre. Nome de Jesus.